Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. Transistor de efeito de campo FET 3. Análise de pequenos sinais para FET. Parte A. Os FETs, então, fornecem para a gente excelente ganho de tensão, alta impedância de entrada, baixo consumo de potência e boa faixa de frequência de trabalho em corrente alternada. Então, eles são bastante úteis para a gente também junto com os transistores bipolar de junção. Pode ser usado como amplificador linear, da mesma forma que o transistor bipolar de junção, como um circuito de lógica digital, trabalhando como chave. O MOSFET de intensificação é bastante utilizado na lógica CMOS, de circuitos digitais, os quais necessitam um consumo de potência bastante reduzido. Então, eu tenho bastante aplicações nessa parte digital aí, que são os MOSFETs complementares, o CMOS. Também é bastante utilizado em circuitos de alta frequência e os circuitos de bufferização, ou de interfaceamento, onde a gente tem diversas aplicações aí na parte de IoT ou na parte de sistemas cyberfísicos aí, como eu já comentei com vocês na introdução. A configuração fonte comum, que é a mais utilizada, ela tem o sinal de entrada defasado em 180 graus na sua saída. Então, para um amplificador de pequenos sinais, a análise é realizada sobre o ganho de amplificação, e a impedância de entrada e a impedância de saída. É o que nós vamos trabalhar nessas aulas agora de análise de pequenos sinais. Devido à alta impedância de entrada, assume-se que a corrente de entrada é IG igual a zero. Isso a gente já tinha estabelecido para tratar da parte de polarização. E o ganho de corrente, como às vezes é indefinido, a gente não vai trabalhar com ele, só vai trabalhar com o ganho de tensão. Em geral, o ganho de tensão de um FET é menor que o ganho de tensão de um transistor bipolar de junção. E, em geral, a impedância de um FET, a impedância de entrada de um FET, é muito maior do que um transistor bipolar de junção. Só que as impedâncias de saída são parecidas. É isso que a gente tem, então, para os nossos transistores de efeito de campo para amplificação de pequenos sinais. O modelo do FET de pequeno sinal, então, a gente pode comparar ele com o modelo do transistor bipolar de junção. A gente tinha, então, que no transistor bipolar de junção o controle era feito através dessa corrente IB, que fazia o controle da corrente IC, que era a relação que a gente tinha entre a parte da base do emissor com o coletor e o emissor. E agora no FET, com essa modificação que a gente tem, sabendo que ele tem aqui uma alta impedância de entrada, onde a gente estima uma corrente de gate igual a zero, aqui uma corrente de gate igual a zero, a gente, então, praticamente não tem essa resistência, como tinha internamente o transistor bipolar de junção. Eu tenho, então, aqui só essa relação aqui, VGS, que é a minha relação que eu tenho aqui, ó, que é o que vai fazer o controle agora, né, da minha corrente de dreno, que vai estar passando aqui. Então, claramente dá para a gente notar que é um dispositivo controlado por tensão, que essa tensão é a tensão VGS aqui, para essa configuração que a gente está utilizando, que é a fonte comum. Tá? Então a gente vai utilizar essa configuração e vai estar trabalhando também com os FETs de canal N. O modelo então do FET de pequeno sinal, a gente tem que estabelecer uma relação entre a corrente de dreno e o VGS. Para estabelecer essa relação, a gente tem então uma variação num determinado ponto da equação de Shockley. Todo mundo sabe, então, através das aulas de cálculo, que a tangente desse valor que está aqui, a taxa de variação que eu tenho da corrente do dreno, pela taxa que eu tenho da variação da tensão VGS. Então, essa relação que a gente pode estabelecer, que é a variação da corrente do dreno em função da variação da corrente VGS, a gente tem aqui uma constante chamada GM. GM, então, é o inverso da resistência, então a gente chama de transcondutância. Então, a transcondutância, GM, então ela é definida como
se fosse a variação da corrente do dreno pela variação do VGS. Tá? E a derivada dessa função nesse ponto é igual à inclinação da reta tangente, desenhada nesse ponto que está aqui. Então, essa derivada aqui vai ser essa inclinação dessa reta tangente, onde a gente consegue, então, estabelecer esse valor de GM para todos os pontos que eu tenho aqui. Então, eu vou ter aqui vários pontos. Então, esses vários pontos aqui, de valores de GM, em função do que? Sempre da variação que eu tenho aqui da corrente de dreno. Então, ΔD, tá aqui o ΔD, ó, sobre a variação da tensão VGS. Então, eu consigo estabelecer sempre esse valor para cada um dos pontos onde eu tiver polarizado o meu transistor. Então, eu tenho uma transcondutância diferente. Definição matemática de GM, então, para o JFET, no caso que a gente vai trabalhar agora nessas primeiras aulas, leva em conta, então, que eu tenho GM como se fosse a variação da corrente pela variação da tensão VGS, ou seja, é a derivada de ID, que é a corrente do dreno, em relação a VGS, que é igual a D da corrente do dreno, que é a equação de Shockley, que eu estou colocando aqui, ó, corrente do dreno que eu tenho para esses transistores que são do JFET, e para o MOSFET de depleção, em relação à VGS. Então, como minha IDSS é uma constante, ela vem para fora dessa derivada, e aí eu vou ter a derivada de uma função elevada a um expoente. Quando a gente tem uma função elevada a um expoente, a gente dá o tombo do expoente, está aqui, tira menos 1 dele aqui, e eu tenho aqui, repito, a base. Multiplico tudo isso aqui, então, pela derivada da base. Então, é como que eu resolvo uma determinada derivada quando eu tenho uma função elevada a um expoente. Desenvolvendo isso, então, vou ter que 2IDSS multiplicado por 1 menos VGS dividido por V de P, multiplicado pela derivada, que agora eu posso dividi-la em duas, né? Posso pegar aqui, então, a derivada de 1 em relação a VGS, menos a derivada de VGS sobre VP, onde o VP aqui, ele é uma constante, ele vem para fora, e o meu tem uma derivada de VGS sobre VGS, que isso aqui equivale a igual a 1. Derivada da constante, 0. Então, eu vou sobrar aqui com o quê? 2IDSS multiplicado por 1 menos VGS dividido por VP, multiplicado por 0 menos V de P. Como eu tenho aqui um V de P igual a constante, ele vem para frente aqui. O V de P, então, pode vir aqui, e ele vem normalmente na forma de um módulo, porque a transcondutância são valores positivos. Aqui é o inverso da resistência. Então, são valores positivos. Então, minha expressão pode ser dada em função de GM, né, igual a 2IDSS sobre um módulo de V de P multiplicado por 1 menos VGS sobre VP. Então, esse valor aqui, né, utilizando a equação de Shockley como ID, ou seja, para JFETs e para MOSFET do tipo D, de depleção, fornece para mim o valor da transcondutância GM. Para VGS igual a 0, essa transcondutância GM vai ser igual a simplesmente 2IDSS dividido pelo módulo de VP. Simplesmente porque aqui é 0, né? Nesse caso aqui é 0. Sobra só esses valores aqui para o GM de 0. E eu posso escrever meu GM, então minha transcondutância GM, como se fosse igual a GM de 0 multiplicado por VGS sobre VP. Se eu quiser expressar isso aqui em forma das correntes, então eu posso só reorganizar essa equação de Shockley aqui, onde eu consigo separar aqui o valor de 1 menos VGS sobre VP, que é o que está aqui dentro aqui, e substituir pelo valor de raiz de ID sobre IDSS. Assim, minha transcondutância pode ser expressa como se fosse GM0 multiplicado por raiz de ID sobre
IDSS. Então tem as duas expressões aí, ou três expressões para eu utilizar para encontrar o valor de GM, ou definir o valor de GM para cada ponto VGS ou ID quiescentes aí. Essa expressão, essa e essa. Dessa forma, então, esse circuito equivalente que a gente vai ter, então, como a impedância de entrada para o nosso JFET é muito grande, não vou ter nada aqui, então não tenho nada aqui relacionado aqui na primeira parte, na parte de entrada dele, em relação ao gate e ao source. E, do outro lado, eu tenho minha corrente de dreno, que é igual a GM vezes VGS, e uma resistência RD, RDzinho, né, minúscula, né, que é a resistência interna que eu tenho do transistor devido à sua construção, tá? Que pode ser ignorada dependendo das condições que a gente viu das outras resistências, né, como de polarização. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? E uma coisa interessante é que a gente agora está utilizando letras minúsculas para esses valores, esses nomes aqui, ó, para denotar ou diferenciar dos níveis DC que a gente tinha na polarização. A impedância do FET, então, eu vou ter impedância de entrada e impedância de saída. Na impedância de entrada para aquele modelo, eu já vejo que ela é infinita. Então, a impedância de entrada é infinita, e a gente já considera a corrente como se fosse igual a zero, a corrente do gate. O valor típico para um JFET é em torno de 10 a nona ohms, enquanto para os MOSFETs ele está em torno de 10 a 12ª a 10 a 15ª potência. Então você dá para ver que são resistências realmente bastante altas aí. E a impedância de saída, ela também, olhando aquele modelo, ela é igual a RD. Aqui nas folhas de especificação dos transistores pode ser encontrado com o nome de IOS, que equivale a 1 sobre a resistência RD. Então, para o JFET, essa admitância vale em torno de 10 a 50 microohms, que fazendo a inversão para a resistência, vai equivaler de 20 até 100K. Então, normalmente, esses são os valores que a gente tem para o JFET. Se a gente quisesse encontrar o valor de RD também nas folhas de especificação através das curvas, a gente pode ver que RD pode ser definida também como se fosse a variação de VDS pela variação da corrente do dreno. Com um VGS constante, aí eu consigo derivar, fazer a derivada, ou pegar a inclinação daquela curva naquele ponto, para saber o meu valor de RD. Da mesma maneira que a gente fez para encontrar a transcondutância. Então a gente tem que IOS é o parâmetro de admitância equivalente listada normalmente nas folhas de especificação do FET. Então normalmente eu não vou encontrar o RD direto, mas vou encontrar o YOS. E outra curiosidade é que alguns datasheets, eles usam o YFDS ao invés de GM. Então, YFDS, nas folhas de especificações, também é a nossa transcondutância GM. Então, a gente pode usá-la da mesma maneira. O JFET, então, configuração fonte comum, na configuração de polarização fixa que a gente viu nas aulas anteriores, nas videoaulas anteriores, tem agora que uma entrada de um sinal, e normalmente um sinal de corrente alternada aqui, que é uma tensão VI, tá? Onde eu tenho aqui um acoplamento com capacitores para tirar nessa minha saída um sinal de VO. Esse sinal de VO aqui, dessa maneira para essa configuração de fonte comum, ela normalmente é invertida. Então, da mesma maneira que a gente viu para os transistores bipolares de junção, quando eu trabalho com pequenos sinais, eu coloco aqui capacitores na entrada e na saída para desacoplar, ou seja, para manter isso aqui em zero na entrada e na saída e desacoplar esses valores de polarização que eu tenho aqui no meu circuito. Então, quando eu faço análise AC para isso, para esses circuitos, o que eu faço? Eu vou matar essas fontes
tensão, ou seja, jogar elas para o zero. Então está jogando elas para o zero. E vou curto-circuitar os capacitores. Então na minha análise é AC. O meu modelo, então, para polarização fixa do JFET passa a ficar dessa maneira, que pode ser reescrito desse jeito. Então já fica bastante parecido com o que a gente estava vendo em circuitos eletrônicos 1, com o transistor bipolar de junção. Então, se eu for analisar agora esse equivalente a C, eu vou analisar ele em função de quem? Da impedância de entrada, da impedância de saída e do meu ganho de tensão. Não vai precisar, né, como eu já comentei nos JFET, nos FETs, né, não vai precisar trabalhar com o ganho de corrente. Tá? Não interessa isso para a gente no momento. E esse modelo, então, ele tem o quê? As impedâncias de entrada, né, vistas a partir daqui, então, da resistência RG. Então, a minha própria resistência RG aqui é considerada a minha impedância de entrada. Então, tá lá. E a minha impedância de saída vai ser vista aqui em função de VO. E ela equivale, então, a RD paralelo com RDzinho, né, que é a resistência intrínseca do transistor. E se essa resistência aqui for maior que 10 vezes o valor dessa de RD, tá, eu posso fazer a aproximação da impedância de saída como se fosse o próprio valor de RD. Tá? Da mesma forma que a gente fez a análise para o transistor bipolar de junção, quando a gente trabalhou na parte AC com pequenos sinais. O ganho de tensão, então, ele pode ser expresso em função de VO sobre VI. Então, encontrando o VO aqui, o VO vai ser nada mais do que esses valores de impedância em paralelo, essa impedância ZO, multiplicado pela corrente. Então, está aqui, ó. A corrente em mim, então, é GM vezes VGS. Tá? Nesse sentido aqui, o meu ID aqui, então, está negativo. Isso vai denotar, então, a nossa mudança de fase, multiplicada pela impedância ZO. Se a impedância ZO é RD paralelo com RDzinho, está aqui, eu substituo esse valor. E sabendo que o meu próprio VI aqui, ó, que está aqui, nesse ponto, e nesse ponto aqui, é o próprio VGS, substituo esses valores e encontro a relação VO sobre VI, que é igual a menos GM multiplicado pela impedância de saída, ou seja, as resistências RDzinho e RD, são essas duas aqui, em paralelo. Se eu fizer aquela aproximação onde o RDzinho aqui, ele é maior que 10 vezes RD, tá? Eu posso então expressar meu ganho de tensão em função de menos a transcondutância GM multiplicado pelo próprio RD. A relação da fase, como a gente já comentou, ela é invertida em função da entrada. Se a minha entrada está nesse sentido, ela é invertida na saída, pegando aquele ponto que está lá. Ou seja, a saída é invertida em 180 graus. Um exercício. A configuração de polarização fixa. Ao lado tem um ponto de operação A, então já estou dando aqui o ponto de operação VG de S de quiescente, que é igual a menos 2 volts, e o ID quiescente, que é igual a 5.625. Se eu não tivesse esses dois valores aqui, eu teria que estabelecer o quê? A curva, o ponto, estou vendo que é uma configuração fixa, então uma reta aqui que passa pelo zero, e estabelecer meus pontos quiescentes. Então eu teria que fazer todo aquele processo para encontrar os valores aqui, mas eu estou dando esses valores já logo de cara no problema. O valor de YOS, que é a admitância de saída, é fornecida de 40 microsiemens. Então, quer dizer, o meu RDzinho, aqui eu já tenho até aqui no item B que está aqui, ó, ele vai ser 1 sobre 40 microsiemens. O meu GM, ele vai poder então ser calculado através daquelas fórmulas. Então, ó, aquela fórmula que a gente colocou, utilizando o 2 IDSS, essa daqui usando o GM0 e essa daqui com o GM0. E aí eu tenho que encontrar meu ganho, que já está estipulado também aqui, ó,
como se fosse menos GM, né, com RD paralelo com RDzinho. Então, esses dois valores estão aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é trabalhar com esses valores. Eu tenho todos esses valores fornecidos, o IDSS, o VDP, VGS, todos estabelecidos. Eu consigo, então, estabelecer o meu valor de GM. A partir daí, eu consigo pegar e inverter esse valor de 40 microsiemens aqui. E esse valor de 40 microsiemens invertido é o valor de 25K, que é o meu RD. A minha impedância de entrada, então, é olhando aqui já direto pelo meu valor de RG, que é o valor que está na resistência do gate, é 1 mega. E o meu valor de impedância de saída aqui, nada mais é do que o meu valor de 2K em paralelo com o meu RDzinho, que é agora que é 25K. E aí eu vou ter um valor de 1,85K. O meu valor do ganho, então, utilizando essa forma, né, onde eu tenho aqui a minha impedância de saída ZO, que é 1,85, tem esse valor, de menos 3,48 vezes. Se eu ignorar esse valor de RD aqui, ó, se eu não usar o valor só de 2K, como sendo minha impedância de saída, eu vou ter então que meu ganho vai ser menos 3,76 vezes. Ou seja, eu tenho aqui uma diferença que não é muito significativa, não. Na configuração de autopolarização do JFET, fonte comum com RS desviado, significa que a gente coloca aqui um capacitor da fonte, do S, né, do terminal S da fonte, para o terra. Esse capacitor aqui vai fazer que o nosso modelo equivalente seja igual ao modelo equivalente da polarização fixa. Então, todas as relações que a gente estabeleceu para o de polarização fixa servem para o modelo de autopolarização com capacitor de desvio, que é aquele capacitor colocado lá. Ou seja, as mesmas relações de impedância de entrada, impedância de saída e de ganho são guardadas para eles. Então eu tenho as mesmas relações para eles lá. A fase também segue a mesma coisa. Eu tenho aqui uma inversão de 180 graus, né, da entrada para a saída, para esse modelo aqui, que é um modelo de autopolarização. Então eu não estou usando aquela fonte mais aqui, eu estou fazendo a autopolarização, onde eu tenho aqui o meu RS, né, que vai estabelecer o valor de VGS. Então, para esse modelo de autopolarização aqui, quando eu tenho esse capacitor de desvio, é a mesma modelagem utilizada para o modelo AC de polarização fixa. Então, fazendo um exercício. Esse exercício aqui, determine ZI, ZO e AV para o circuito dessa figura, onde Y de FS é igual a 3.000 microsiemens e YOS é igual a menos 50 microsiemens. Como a gente viu, YFS é o nosso próprio GM, ou seja, a nossa própria transcondutância, e o YOS é 1 sobre o Rzinho, Dzinho, ou seja, a resistência interna do transistor. Então, a partir de que eu tenho esses dois valores aí, eu consigo, né, calcular o meu GM, calcular o meu RDzinho, daí eu consigo ver que na polarização a minha impedância de entrada, que é o próprio RG, que é igual a 10 mega ohms, a impedância de saída ela é igual a o RD, que é o resistor do dreno, em paralelo com o RDzinho. Então eu tenho aqui os dois valores aqui já estabelecidos, então eu tenho um valor de 2,83 k ohms, e o meu ganho de tensão vai ser menos GM RDzinho paralelo com RD. E eu tenho esse valor aqui, então, calculado de menos 8,49 vezes. Esse, então, seria o quê? O meu ganho de tensão. Ok, pessoal?
Por enquanto é só.